Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2026. Um trimestre abençoado que tem por título a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 8 e tem por título O Deus Espírito Santo. Para essa lição, queridos, o texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14 e versículo de número 16, onde diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade prática para essa lição diz: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe, ela está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, dos versículos 25 a 31, onde diz assim: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Glória a Deus. Meus amados, os objetivos da lição de número 8 são mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos e ressaltar as principais obras do Espírito Santo: a encarnação, ressurreição e santificação. Meus queridos, aqui nos objetivos da lição, eu quero fazer mais uma observação. É que qual é o significado dos objetivos? Os objetivos, como o próprio nome já diz respeito ao que nós vamos alcançar no final da lição. Não é? A lição é dividida em tópicos e os tópicos da lição têm esses objetivos que estão escritos aqui. Eu estou falando isso porque, às vezes, alguns professores, isso é um comentário, digamos, entre aspas, comum na escola bíblica dominical, que alguns professores eles buscam tantos subsídios, e isso é bom, mas desde que não fuja os objetivos da lição. Pastor, teve um que disse: pastor, deixa eu reescrever a lição. Eu disse: rapaz, reescreva, mas tome como base a lição proposta, não é? E não fuja os objetivos. Então, os objetivos da lição são esses três aqui. E se os nossos alunos eles saírem da aula no domingo, na escola dominical, com esses objetivos em mente, então nós alcançamos os nossos objetivos também como professores. Então, também como professores, temos liberdade de preparar a aula, de buscar subsídios, desde que não fuja os objetivos, tá certo? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Então, queridos, voltando-nos ao assunto propriamente dito, é assim, ó, é uma verdade que muitos confundem o Espírito Santo como mera força ou influência.
isso aqui, ó, não adianta dizer que são seitas, que são heresias. A boa parte dos crentes das nossas igrejas, eles acreditam por mera inocência, por não saber mesmo, por não entender, às vezes, o que a gente fala. Às vezes a gente fala, e as pessoas não entendem, não absorvem o que a gente fala, porque elas não estão acostumadas a sentar para aprender, tá certo? Elas estão acostumadas a sentar para receber o que elas querem e não para aprender a palavra como ela é. Então, assim, ó, que tem pessoas que, se você pedir uma explicação sobre a obra do Espírito Santo, elas vão falar do Espírito Santo como uma força ou como uma influência. Agora, a Bíblia Sagrada apresenta o Espírito Santo como uma pessoa divina, tá certo? Com mente, com vontade, com emoções. Ou seja, ele possui atributos de pessoas. O Espírito Santo age em nossa vida de três maneiras, pelo menos. Como consolador, né? Ou seja, como consolador ele nos consola, como ensinador ele nos ensina, né? E como santificador ele nos aproxima de Deus, né? Ele nos conduz pelo caminho da santificação. Ele coloca paz em nosso coração quando estamos no caminho da santificação. Então, reconhecer a divindade do Espírito Santo, com certeza fortalece a nossa fé e nos leva a viver, né, irmãos, em plena dependência da atuação do próprio Espírito Santo. Então, isso aqui são verdades. Pastor, eu já sei de tudo. Eu acho que não. Eu acho que no decorrer da lição eu vou falar alguma coisa que nem todo mundo atentou ainda, que nem todo mundo sabe ainda sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Então, ó, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, não é? Lembrando aos irmãos que o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma energia positiva, não, tá certo? Nem uma influência para o bem, não. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Assim como o Pai é uma pessoa, conforme aprendemos já nesse trimestre, assim como o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa, tá certo? O Espírito Santo, ele é o consolador que foi prometido, tá certo? Ele procede do Pai e do Filho, e tem algumas coisas aqui, ó, que eu já estou falando, estou afirmando. Ele é plenamente Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E mais à frente, no decorrer da lição, eu vou explicar o significado do Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade. Então, essa lição, ela discorre acerca da pneumatologia, tá certo? A pneumatologia é uma disciplina da teologia sistemática que ela estuda o Espírito Santo, tá certo? O pneumato, não é? É o Espírito Santo. E a logia é o estudo. Então, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Agora, a nossa base, lembrando que ela é bíblica, não é? Evidenciando a pessoa do Espírito Santo, a sua eternidade e as suas obras maravilhosas. Então, aqui, o foco é estudar a doutrina bíblica do Espírito Santo, não é? Reconhecendo como uma pessoa divina, distinta do Pai e do Filho, porém co-igual e co-herdeiro com eles, tá certo? Então vamos ver aqui à luz da Bíblia Sagrada que o Espírito Santo não é uma força, como eu já disse, mas ele possui atributos divinos, né? E realiza obras que pertencem exclusivamente a Deus. Então vamos analisar também algumas doutrinas, não é? Algumas interpretações equivocadas que negam, não é? Ou distorcem a divindade do Espírito Santo. E é interessante não só a gente fazer menção a essas doutrinas contrárias ao Espírito Santo, conforme a Bíblia Sagrada, mas também termos condições de refutar essas doutrinas, não é? Tomando como base a palavra de Deus, tá certo? Tomando como base a Bíblia Sagrada. Então, ó, primeiro, a pessoa do Espírito Santo. Então, como eu já adiantei para os irmãos, o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? E aí eu vou reafirmar
e no decorrer dessa lição eu vou afirmar algumas vezes. Então, o Espírito Santo não é uma força impessoal, não é? Quando eu digo impessoal, os irmãos sabem que impessoal significa que não é uma pessoa. Então, o Espírito Santo não é uma força impessoal, não é uma energia, não é uma influência. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, tá certo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Né? Ele age com autonomia e com autonomia ele exerce funções próprias de uma pessoa. Né? Ele tem propósito, ele tem mente, ele tem consciência, o que comprova a sua racionalidade, conforme Romanos capítulo 8, versículo 27. Né? Ele pode ser entristecido, né? O que envolve a sensibilidade e emoções, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele ensina e faz lembrar, né? O que demonstra inteligência e comunicação consciente, conforme João capítulo 14, versículo 26. Ele guia os crentes, não é? Função que exige entendimento e relacionamento, conforme João 16 e 13. Né? Ele distribui os dons soberanamente, né? O que confirma a sua vontade em ação, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Né? Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas, né? Que são ações de uma pessoa divina, conforme Atos capítulo 13, versículo 2. Então você percebe o seguinte, ó, aqui eu falei atributos, assim, eu falei uma série de coisas que torna irrefutável, tá certo? A verdade de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, negar a pessoalidade do Espírito Santo é como se fosse mutilar a Trindade. É como se fosse você negar a Trindade. E negando a Trindade, você nega Deus. Né? Então, assim, não tem como negar, primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa. Também, ó, nós reconhecemos com igual ênfase, não é, a divindade do Espírito Santo quanto à pessoalidade. Então, a Bíblia Sagrada revela o Espírito Santo como uma pessoa, tá certo? Uma pessoa. Irmãos, é uma coisa assim, ó, que é no sentido lógico da coisa. Por exemplo, se Deus é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus, logo o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, como eu já relatei para os irmãos algumas referências aqui, o Espírito Santo possui intelecto, né? Ele penetra todas as coisas e é inteligente, ele tem emoção, sensibilidade e vontade. Então, se o intelecto, a emoção e a vontade não puderem provar a personalidade do Espírito Santo, então fica difícil saber o que a liderança das Testemunhas de Jeová entende por pessoalidade, por exemplo, né? Ou qual é a definição que ela dá a esse termo. A Testemunha de Jeová é um segmento religioso que nega, por exemplo, a divindade do Espírito Santo. Então, as três faculdades ali, ó, intelecto, emoção e vontade, elas caracterizam indiscutivelmente a personalidade do Espírito Santo. Também aqui é fundamental reconhecer o seguinte, que como pessoa, o Espírito Santo não apenas age, mas também ele reage, né? Aprovando ou reprovando a nossa conduta, tá certo? Que é uma faculdade própria de quem é dotado da prerrogativa da pessoalidade. Então, aqui, ó, não tem como negar a pessoalidade do Espírito Santo, tá certo? Não tem como negar. Então, é uma pessoa distinta na Trindade. Então, a doutrina da Trindade, ela afirma que Deus é um só em essência, mas subsistem três pessoas distintas, conforme nós estudamos já no decorrer do trimestre. Então, embora o Espírito Santo compartilhe a mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, mas é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tá certo? Então é assim, ó, é fácil compreender essas coisas. Quem chegou depois da lição que a gente
explicou sobre isso, raciocine comigo assim, ó. Raciocine comigo, coloque dois homens na sua frente. Então, embora sejam gêmeos, univitelinos, inclusive, mas são diferentes. Não é? Um tem um timbre de voz diferente do outro, um tem habilidades que o outro não tem, não é? Um tem estatura diferente, enfim, tem um é mais brabo, outro é mais risonho, um é mais brincalhão, outro é mais rude. Então é assim, ó, são dois homens na nossa frente, nós observando duas pessoas na nossa frente, nós vamos ver que são homens, mas são diferentes. Agora, se você coloca a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam três pessoas diferentes, mas eles possuem o mesmo atributo, e atributos que são exclusivos a eles três. Por exemplo, só eles são eternos, só eles são plenamente santos, só eles são onipresente, onipotente, onisciente, entendeu? Os três compartilham de características iguais. Então, por isso que a gente diz que é uma pessoa distinta dentro da unidade. Né? O Espírito Santo é uma pessoa dentro da unidade porque os três possuem os mesmos atributos. Então, essa distinção do Espírito Santo, ela é essencial para refutar heresias, tá certo? Como, por exemplo, o modalismo, ele ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma pessoa divina. Já o arianismo, ele nega a divindade do Filho e do Espírito. E os pneumatômacos, não é, negavam a deidade, ou seja, que ele era 100% homem e 100% Deus, no caso do Filho. Agora, as Escrituras, elas ensinam que o Espírito, ele é enviado pelo Pai, em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Né? O Espírito Santo, ele, embora seja Deus, mas ele tem uma missão específica dentro do plano da redenção. Tá certo? Em resumo, né, irmãos, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas ele é plenamente Deus. Por quê? Porque ele possui os atributos de Deus, mas é uma pessoa, não é, diferente, é uma pessoa distinta das outras duas. Também o Espírito Santo é o Consolador prometido. Então, Jesus prometeu aos discípulos um companheiro, não é? Eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador. Está lá em João, capítulo 14, versículo 16, não é? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, essa palavra aí, Consolador, do grego parakletos, significa aquele que encoraja e conforta. Ele é o ajudador, que auxilia na necessidade, ele é o advogado. Não é? Ele intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Não é? Então, esse vocábulo parakletos, não é? Ele aparece 5 vezes lá no Evangelho segundo João. E ele se refere tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Está lá João 14, 16, também versículo 26, João 15, 26, João 16, 7, e também na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Então, assim, nesse contexto aqui, o Espírito Santo ele é chamado de outro consolador, ou seja, é alguém da mesma natureza de Jesus. Eu vou mandar outro, mas não é qualquer outro, não é outro que seja igual. Então, assim, ó, o Espírito Santo ele não é inferior ao Filho, né? Mas ele assume o papel, né, da presença permanente de Deus na vida dos crentes, uma vez que ele habita em nosso coração, né, irmãos? Nós somos templo de Deus desde o dia que aceitamos Jesus e morada do Espírito Santo de Deus, né? Também, ó, a divindade do Espírito Santo. Então, quanto ao assunto da divindade, a gente precisa lembrar que as Escrituras afirmam de maneira clara: a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E como regra de fé e prática, o que a gente precisa saber sobre Deus está na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, ela, não é? Ela afirma de forma clara e inequívoca, ou seja, indiscutível, que o Espírito Santo é Deus. Então, essa verdade,
ela é evidenciada tanto por textos que apresentam o Espírito Santo diretamente como Deus, como, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, não é? Quanto, né, a gente pode ler, com certeza, Atos dos Apóstolos, né? Eu vou ler aqui com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e os versículos de número 3 e 4, eles vão dizer assim, ó, vão falar da seguinte maneira: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses a tua parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não é? Você vê que no versículo de número 3, o autor, o evangelista Lucas, não é? Que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz menção ao Espírito Santo, né? Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. E no versículo 4, ele diz assim: não mentistes a homem, tu mentistes a Deus. Ou seja, claramente a Bíblia ela está fazendo menção ao Espírito Santo como Deus. Você mentiu ao Espírito, mas presta atenção, você não mentiu a qualquer pessoa, não foi a homens, foi a Deus, né? Então, por exemplo, a Bíblia ela evidencia que o Espírito Santo é Deus, tanto como quando apresenta diretamente como Deus, quanto por passagens que atribui o seu que lhe atribui atributos divinos, né? E obras exclusivas da divindade, como, por exemplo, a criação, a regeneração e a ressurreição. Quer ver? Primeiro, ó, vamos ler aqui 1 Coríntios, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo de número 2 e nós vamos ler os versículos de número 10 e 11. Diz assim, ó: mas Deus nulas revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Presta atenção que aqui está fazendo menção a atributo. O Espírito, né, aprofunda todas as coisas, penetra todas as coisas. Aí o versículo 11 diz assim, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, aqui nós temos o Espírito Santo apresentado como atributos, não é? Com atributos de Deus. E eu poderia apresentar como obras. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, não é? João capítulo 3, versículos 5 e 6, e Romanos capítulo 8, versículo 11. E aí, ó, nesse aspecto ainda, os testemunhos, né, históricos da igreja, eles evidenciam uma compreensão contínua da divindade do Espírito Santo, particularmente confirmada no período patrístico, né? Então, em harmonia com a fundamentação bíblica, a história, então a divindade do Espírito Santo, ela é reafirmada na declaração de fé da nossa igreja, das Assembleias de Deus no Brasil, quando registra assim, ó: a deidade do Espírito Santo é absoluta, pois o Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Então, isso aqui, irmãos, mostra que, de forma clara e inconfundivelmente, a mesma natureza e uma só substância de ambos, tá certo? Então, trazendo clareza e solidez acerca da divindade do Espírito Santo. Então, e por falar da divindade do Espírito Santo, é assim, ó, o debate é filioque. Então, diz assim, a expressão latina essa expressão, ela foi latina filioque, significa e do filho.
e ela foi inserida no credo, não é, Niceno-Constantino-Politano, para reafirmar o ensino que o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, conforme João 15, 26. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é? Então, isso aqui é para afirmar, tá certo? Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, Romanos 8 e 9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é? Esse tal não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito que é o Espírito de seu Filho, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, esse debate aí ele ocorreu no século IV, tá certo? Por causa das heresias, não é? Do arianismo e dos pneumatômacos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, então a igreja aprovou o credo, tá certo? Que ratificava as escrituras e professavam a fé. Então, no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e também glorificado. Certo? Aqui alguns atributos divinos do Espírito. Então, como os irmãos sabem, e a gente já vem falando ali, né, já vem explicando ali com detalhes, todos os atributos divinos do Pai e do Filho, eles podem também ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, como, por exemplo, a onipotência, né, o Consolador, tem pleno poder sobre todas as coisas. Então, na onipotência, ele tem pleno poder sobre tudo, sobre todas as coisas. O Espírito, ele é onipotente, porque ele é Deus. Não esqueça isso. E aí, lembre-se da lição que a gente falou dos atributos comunicáveis e dos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus ele compartilhou até certo ponto com a criação, não é? Mas tem os incomunicáveis, ou seja, aqueles que são exclusivos de Deus e que não foram compartilhados com a criação. Então, na onipotência, o Espírito Santo tem pleno poder sobre todas as coisas, conforme Lucas 1:15 e Romanos 15:19 também. Na onisciência, não existe nada que o Espírito Santo não saiba. Não é, irmão? Se ele é Deus, ele sabe todas as coisas, conforme Atos 5, versículos 3 e 4, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. E na onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da presença do Espírito Santo de Deus. E aí a gente pode ler também os Salmos 139, versículos 7 e 10. Na eternidade, ele não passou a existir no Pentecostes, tá certo? Isso aqui, o Espírito Santo, ele não passou a existir no Pentecostes. Por quê? Porque ele já estava presente na criação, conforme Gênesis 1:1, né? Quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Também em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Então, esses atributos que eu citei aqui são atributos exclusivos da divindade, ou seja, eles são incomunicáveis, são atributos que são exclusivos de Deus, né? Então, essas virtudes, elas são de modo inequívoco, né, evidências da deidade do Espírito Santo. Então, essas características também lhes são inerentes, não é? Elas não lhe foram agregadas nem conferidas, não é? A terceira pessoa da Trindade, ela possui, o Espírito Santo de Deus, ela possui a mesma essência do Pai, indiscutivelmente, a mesma essência do Pai, que também é a essência do Filho, conforme nós já estudamos esse trimestre. Tá certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre alguns símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Então, vou falar de alguns, tem vários aí no decorrer da Bíblia Sagrada, mas os principais símbolos representativos do Espírito Santo são
por exemplo, o fogo, não é? Que é utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, né? Simboliza pureza, simboliza a presença e o poder de Deus. Também a água, tá certo? O Espírito flui da palavra como, não é? Como águas vivas que refrigeram o crente e refrigeram e enche o crente, reveste o crente de poder, tá certo? Também, não é, se refere como vento, tá certo? Se refere ali como vento, se refere à natureza invisível do Espírito, conforme João capítulo 3, versículo 8. E no Pentecostes, ele é representado pelo som de um vento. Não é? Aqui é mais um detalhe interessante quando a gente está estudando sobre o Espírito Santo, é que o Espírito Santo não é o vento. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som. Né? Então, ele é representado como som. Também o óleo, tá certo? Que é usado para a luz e também para a unção, né? Simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Como pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, conforme Mateus 3,16, e é símbolo da paz e da mansidão. Tá certo? Então, assim, ó, cada símbolo do Espírito Santo, ele atua como figuras, não é? Para a compreensão do caráter, para a compreensão do caráter e também da atuação do Espírito Santo. Tá certo? Também ainda sobre os símbolos do Espírito, a gente sabe que tudo isso tem base bíblica. E aí, ó, só reforçando novamente, a pomba, o vento, a água, o óleo ou a unção, tá certo? Então, ainda que é representado por símbolos, o Espírito Santo, ele continua possuindo, não é? Intelecto, vontade e emoções, que são elementos típicos da personalidade. E esse símbolo só reforça esses elementos. Então, na verdade, assim, os símbolos do Espírito Santo, eles não podem ser confundidos com sua natureza. Não é? Cada um deles recorre a elementos da criação, como, por exemplo, a água, o fogo, o vento, não é? Para ilustrar, o objetivo é ilustrar aspectos de suas ações e obras poderosas, tá certo? O objetivo, ele é nobre e ele é bíblico. Também as obras do Espírito Santo. Então, por exemplo, o Espírito Santo e a encarnação. Então, a encarnação do Filho de Deus, ela revela o papel do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. Né? Lucas 1,35 diz assim, ó, a encarnação, presta atenção, o Espírito Santo é a encarnação, para não confundir a cabeça dos irmãos. Então, a encarnação de Jesus Cristo revela o papel do Espírito como agente divino na concepção. Né? O anjo do Senhor falando com Maria, lá em Lucas 1,35, diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, né, em união com o poder do Pai, ele atua de forma sobrenatural no ventre de Maria. Né? Então, embora Jesus ele tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é filho do Pai. E ele não foi gerado ali no ventre de Maria, ele foi gerado na eternidade. Né? Então, o evento ele é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume forma humana e o Espírito Santo é quem realiza o milagre da concepção. Então, a gente vê a Trindade trabalhando na encarnação de Cristo. Né? Então, a divindade do Espírito Santo, ela é aqui confirmada, porque por sua participação direta na encarnação do Verbo, ou seja, na encarnação de Jesus Cristo. É uma obra que somente Deus poderia realizar. Né? Aí o Espírito Santo realizou, tá certo? Porque ele também é Deus, né, irmãos?
Então, o Espírito Santo também, nós falamos da encarnação, agora vamos falar da ressurreição. Então, a vida e o poder, não é, sobre a morte, elas são, assim, atribuições exclusivas de Deus. Só Deus, né, irmãos? Ele tem poder para dar vida e ele tem também poder sobre a morte. Então, preste atenção que, nesse sentido, pensando nisso, a ressurreição de Cristo ela é uma obra da Trindade. É assim, ó, o Pai ressuscitou o Filho, conforme Atos 2:24. O Filho declarou possuir poder para dar sua vida e retomá-la, tá certo? Ele próprio é a ressurreição, conforme João capítulo 10, versículo 18, e também João capítulo 11, versículo 25. E o Espírito Santo, aqui, nesse caso da ressurreição, ele é o agente vivificador. Presta atenção ao que diz Romanos, capítulo 8 e versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, né, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa interessante, não é? Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, presta atenção, o Espírito com E maiúsculo, não é daquele, não é de Deus, ou seja, que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é o Espírito, né, com E maiúsculo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, não é? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo ele atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição, não é? E afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, tá certo? Garantindo que a ressurreição final não é uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Então, a atuação do Espírito nessa obra, ele comprova ali sua plena divindade, né? A plena divindade do Espírito. Também, o mesmo Espírito que atua na encarnação e na ressurreição é o Espírito que atua na santificação. Então, o Espírito não apenas nos convence do pecado, mas ele também promove a transformação, não é? Deus nos escolheu para nós vivermos em santidade. Então, a santificação, ela possui duas dimensões, tá certo? Duas dimensões. Quais são elas? Uma posicional, não é? No momento da conversão. Observe aí a santificação em duas dimensões. Uma posicional no momento da conversão, que é o que nós chamamos a fé salvífica, né? Quando o Espírito Santo ele atua no coração de uma pessoa após essa pessoa ouvir a pregação da palavra e a impulsiona a tomar a decisão por Cristo, e a outra é progressiva, ou seja, no processo contínuo da transformação, onde o Espírito Santo vai aproximando a pessoa de Deus, não é? Então, o Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, e ele conduz o crente à santidade. Agora, assim, ó, isso requer a cooperação do crente. Então, o apóstolo Paulo exorta: andar em espírito e adverte: não entristeçais o espírito, não é? Então, não é resultado exclusivo do esforço humano, a santificação, mas é uma ação do Espírito Santo. Por exemplo, você já pecou alguma vez? Você aí já pecou alguma vez? E você sentiu um constrangimento no coração, que aonde, enquanto você não conserta aquele pecado, você não consegue sentir paz? Então, aquele aperto no coração nada mais é do que a atuação do Espírito Santo de Deus para que o crente continue no processo da santificação. Então, essa ação, esse é um exemplo, lógico, existem outras situações. Então, essa ação, ela atesta a deidade do Espírito, não é? Pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Então, o Espírito Santo, ele é Deus,
não é? Algumas heresias, não é? Algumas heresias ali sobre a pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa perguntou, pastor, para que mostrar isso? É porque assim, ó, nós não somos os únicos desse mundo. Existem outras pessoas que elas falam coisas que não estão de acordo com a nossa fé. Elas falam sobre o Espírito Santo. Então é necessário a gente saber entender o que elas falam e compreender por que não está de acordo com a nossa fé. Então, eu vou citar algumas, tem várias, mas algumas aqui. Por exemplo, a heresia quanto à divindade e à pessoalidade. Então, lá atrás eu citei as testemunhas de Jeová. Então, eles negam a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Eles alegam que o fato do Espírito Santo falar, ensinar, dar testemunho, ouvir, não prova que ele tenha personalidade, mas que se trata de uma figura de linguagem. Ou seja, para eles é uma jogada da língua portuguesa e não uma das pessoas da Trindade. Então, nesse sentido, eles afirmam que, quanto ao Espírito, a suposta terceira pessoa da Trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas de uma força ativa de Deus. Ou seja, é um argumento contrário ao que a gente vem estudando de acordo com a Bíblia. Né? Essa é uma lição que a gente tem que citar alguns versículos bíblicos, como eu tenho citado, para que a gente não seja confundido. Então, essas considerações, elas são apresentadas de equivocadas, tá certo? Elas são equivocadas ao serem interpretadas pela própria Bíblia. Então, sendo assim, irmãos, é importante a gente refletir as seguintes questões a respeito do Espírito Santo. É assim, presta atenção. Primeiro, vou falar 5 pontos aqui. Primeiro, se a Bíblia afirma que o Espírito Santo ensina, lá em João 14, 26, como esse ensino poderia acontecer sem inteligência, né? Sem intenção, sem comunicação consciente, sem características próprias de uma pessoa, tá certo? Como é que alguém pode ensinar se não tiver sã consciência, se não for uma pessoa? Então, assim, segundo, quando se diz que o Espírito Santo fala às igrejas, conforme Apocalipse 2 e 7, como negar, não é, que ele tenha voz, que ele tenha mensagem, autoridade pessoal? Ponto 3. Da mesma maneira, quando afirmamos que o Espírito Santo guia os filhos de Deus, fica evidente que isso envolve o quê? Discernimento, direção intencional, não é? E um relacionamento pessoal. O Espírito Santo que nos conhece por dentro, ele nos conduz à presença de Deus. Então, além disso, quando o Espírito Santo clama Abba, Pai, em nossos corações, não é? Nós vemos uma ação claramente relacional e consciente. Não é? Típica o quê? De um ser pessoal, não de um ser impessoal. E, por fim, não é, irmãos, quando o Espírito Santo poderia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, sem consciência moral e capacidade de julgamento. Não é? Como isso poderia acontecer? Da mesma forma, tá certo? Fica claro, quanto à luz do dia, que o Espírito Santo assim é uma pessoa divina e não uma impessoalidade, como acredita o movimento das Testemunhas de Jeová, tá certo? Eu não estou falando mal das Testemunhas de Jeová, eu estou dizendo que o ensino deles sobre o Espírito Santo não está de acordo com o que a gente crê, baseado nas Sagradas Escrituras. Então, segundo, a heresia quanto à distinção da natureza e grau, tá certo? Então, quando dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, isso aqui, irmão, não quer dizer que ele seja inferior ao Pai, não é? Ou ao Filho. O Espírito Santo ele tem o mesmo poder e a mesma essência que o Pai e que o Filho. Isso aí a gente já está falando no decorrer da lição. Essa expressão terceira pessoa, ela não indica hierarquia, tá certo? Mas é apenas segue a forma como a Bíblia apresenta a Trindade. Por exemplo, Mateus 28
e 19, lá no ID, tá certo? Vamos ler aqui Mateus capítulo 28 e versículo de número 19, na grande comissão, quando ele diz assim, portanto, ide, né? Jesus, ele está falando aqui, ele diz, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a expressão terceira pessoa não é hierarquia, mas a forma como a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta nessa ordem, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Aparece nessa ordem. Ou seja, Deus foi se revelando aos poucos no decorrer da história. Ambos já estavam na criação, mas primeiro o Pai ficou mais conhecido, depois o Filho foi revelado e mais tarde o Espírito Santo. Né? Como eu já disse aos irmãos, quando Jesus diz que vai enviar o outro Consolador para estar convosco, ele não está falando de alguém que ele criou naquele momento. Ele está falando de alguém que vai ser criado e apenas ele vai ser enviado. Né? Ou seja, nos primeiros séculos da igreja, muita gente tentou explicar esse mistério usando a razão humana, não é? Usando ideias filosóficas da época. Não é? Foi quando surgiu o chamado subordinacionismo, né? Subordinacionismo, que ensinava de forma claramente equivocada que o Filho e o Espírito Santo eram inferiores ao Pai. Não é? Então, esse ensino ele foi rejeitado pela igreja, porque a fé cristã ela reconhecia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza, tá certo? E também em glória. São iguais em natureza e em glória. Também, queridos, a heresia quanto à confusão entre as pessoas da Trindade. Então, o modalismo, ele sustenta a seguinte ideia: Deus é uma só pessoa, isso aí é o modalismo, não é o que a gente crê. Deus é uma só pessoa que se revela ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Então, negando a distinção real e eterna entre as pessoas. Ou seja, o modalismo ele não acredita que existam três pessoas. Para eles, existe uma pessoa apenas, que ora se apresenta de uma forma, ora se apresenta de outra. Então, essa interpretação ela é distorcida e ela tem levado muitas pessoas a erros, não é? Porque ele afirma o seguinte, que não há coexistência pessoal na Trindade. Então, de acordo com essa doutrina, é assim, ó, o Pai é o próprio Filho e o Filho é o próprio Espírito Santo. Então, apenas eles dizem que há nomes diferentes atribuídos ao mesmo Deus em épocas distintas. Então, essa posição aqui, irmãos, em posição direta a esse pensamento, a Bíblia apresenta de forma consciente a distinção entre as pessoas da Trindade. Por exemplo, na promessa do Consolador, lá de João 16:7, fica muito claro que o Filho e o Espírito Santo não são a mesma pessoa. Quando Jesus diz que vai pedir ao Pai para enviar a outra pessoa, para enviar outro Consolador. Então, fica claro que não são a mesma pessoa. Da mesma maneira, no ensino acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo, lá de Mateus 12:32, Jesus ele diferencia explicitamente sua própria pessoa da pessoa do Espírito, né? Olha, Mateus, capítulo, João, que eu digo é Mateus, né? Capítulo de número 12, versículo de número 32, ele vai dizer assim, ó, preste atenção, ele vai falar, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Tá certo? Então aqui Jesus diferencia de forma explícita a sua pessoa da pessoa do Espírito Santo. Então não é uma pessoa que às vezes ela vai se revelando de forma diferente, como dizem as heresias, não é? Como dizem os movimentos. Não. Assim, fica evidente aqui o quê? Que o Espírito Santo é uma pessoa divina distinta, tá certo? Dotada de identidade própria, tá certo? E atuação específica.
né, em perfeita unidade de natureza e atributos, né, com o Pai e o Filho. Né? Glória a Deus. Também, queridos, para a gente terminar aqui, ó, vamos falar da igualdade entre as pessoas da Trindade. As três pessoas são iguais. Então, lá no livro Proto-Pentecostes, diz assim: ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele comenta assim, que o livro Proto-Pentecostes, né, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele comenta: é sempre relevante destacar que as três pessoas da Trindade são iguais e não há entre elas primeiro, segundo e terceiro. Então, não existe a ideia de subordinacionismo ou hierarquismo, tá certo? Assim como está no Credo de Atanásio, que diz: e nessa Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. Então, existem diversos textos, né, irmãos, onde o Espírito Santo é citado na Trindade como a primeira pessoa. Por exemplo, vou ler um deles, né? Isaías, capítulo de número 61, tá certo? Vamos ler aqui, livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, e o versículo é o versículo de número 1. Diz assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então você observa que o Espírito Santo é citado como a primeira pessoa, também como a segunda, como Mateus, né, capítulo 3 e versículo de número. Agora vamos para Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 16 e 17. Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu da água, logo saiu da água, e lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então você tem Jesus e o Espírito de Deus, tá certo? E eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então a gente tem como segunda e também tem como terceira pessoa. Então assim, ó, você observa que logo o Espírito Santo é da mesma substância e da mesma espécie, tá certo? De mesmo poder e glória do Pai e do Filho. Então você vai ver textos ali, não é? Veja como é bonito isso aqui. E eu falei no início da aula, vou mostrar coisas que você não sabe. Também a Bíblia mostra o Espírito Santo ali no Novo Testamento, mostra, por exemplo, na Grande Comissão, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Mas também Isaías 61 e 2 e 1, aliás, mostra Jesus, o Espírito Santo citado como a primeira pessoa na ordem. Mateus 3, 16, 17 mostra na segunda posição. E Mateus 28, 19 também mostra na terceira posição. Então, isso aí, ó, mostra, isso prova para a gente que não há hierarquia entre as pessoas. O texto, meramente, ele cita as três, não é? Então, Deus é um e, ao mesmo tempo, ele é triuno. O Pai, o Filho e o Espírito são três pessoas divinas e distintas pessoas da Trindade, que são coeternas e iguais entre si. Né? Isso aqui é muito importante a gente guardar, o ensinamento muito importante à nossa fé. Também, ó, a terminologia terceira pessoa da Trindade, novamente eu vou falar, ela é meramente didática. Então, a obra Adoração ao Espírito Santo, uma abordagem histórica, bíblica, histórica e teológica no contexto da Trindade, ela diz assim: por razões históricas e teológicas, opto por utilizar a expressão o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, tá certo? Não citar como uma terceira pessoa, mas o autor aqui, ele optou por citar o Espírito Santo como uma das pessoas, para tirar essa questão da hierarquia. Então, dessa forma, evito, não é, diz o livro, evito qualquer possível associação com o pneumatomaquismo, o subordinacionismo e o hierarquismo, né, que são visões que apresentam o Espírito Santo
como um ser criado ou um poder subordinado. Então, embora reconheça a terminologia tradicional, que é a terminologia da terceira pessoa da Trindade, utilizada por nossos pais, elas têm fins meramente didáticos. Então, ele prefere afirmar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, no lugar de dizer que é a terceira pessoa da Trindade. Entendeu? Para não confundir a mente. Não é? Essa questão terceira pessoa é a questão didática, mas ela traz um pensamento errôneo acerca da pessoa do Espírito Santo. E aí, ó, a consubstancialidade e unidade essencial da Trindade. Então, a igualdade trinitária, ela fundamenta-se na doutrina da consubstancialidade, tá certo? O termo teológico é homoousios, né? Homoousios, que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham a mesma essência divina. Então, não há divisões de poder ou de natureza, distinção entre as pessoas, tá certo? A distinção entre elas, ela é exclusivamente relacional e não de um status, né? Não há um maior do que o outro. Então, assim, ao adorarmos uma das pessoas da Trindade, adoramos a Deus em sua totalidade, não é? Pois o Espírito Santo não possui menos divindade que o Pai, nem o Filho é posterior, tá certo? A ele em essência, né? Então a unidade de Deus é preservada na diversidade das pessoas. Então garantindo que a Trindade seja um só Deus em eterna e perfeita comunhão. Glória a Deus, né? Irmãos, como conclusão, eu vou citar para os irmãos aqui, ó, que a obra do Filho ela é completa, suficiente, gloriosa, não é? Da exaltação, da humilhação à exaltação, tá certo? Então, em relação ao Espírito Santo, é importante a gente entender, a gente compreender, não é, que o Espírito Santo, embora existam distinções pessoais entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há desigualdade quanto à natureza ou dignidade. Né? E a missão do Espírito é glorificar o Filho. Né? Ela não deve ser interpretada como sinal de subordinação ontológica, mas como uma expressão de comunhão eterna, não é? E da perfeita harmonia entre as pessoas divinas na obra da redenção. Que lição esclarecedora, né, irmão? Que bênção de Deus, que glória a Deus, que bom, que lição maravilhosa. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu falaria muito mais. Eu dei uma apressada na pré-aula, porque senão ficaria aqui 1h30, 2 horas no mínimo, falando acerca do Espírito Santo de Deus, mas ainda tem outras lições que vão abordar outros aspectos interessantes. Que Deus abençoe todos os irmãos, não esqueça de motivar os alunos, os professores e os próprios alunos, motivar uns aos outros para que todos estejam na escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá certo? Que a lição é maravilhosa. Que Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula. Se Jesus não voltar a próxima semana, eu estarei aqui ministrando a lição de número 9. Paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos.